Miss Croiser aqui e no vídeo de hoje vou falar sobre os 4 primeiros episódios, ou seja, a parte 1 da terceira temporada de Bridgerton que chegou na Netflix nessa quinta-feira, dia 16. Depois a gente tem mais 4 episódios dia 13 de junho. Eu estou já ansiosíssima pra ver como que vai encerrar essa história aqui na série. Mas nesse vídeo aqui a gente vai falar dessa parte 1 com spoilers, pra falar dos detalhes, coisas que eu acredito que vai ser o direcional da parte 2 também, e o que eu gostei e o que eu não gostei. Então já fica aí avisado, mas antes, lógico, não deixa de se inscrever no canal e clicar no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui para vocês o quanto antes vocês sabem. E vamos falar muito ainda de Bridgerton, não é mesmo? Bom, gente, aqui nessa terceira temporada a gente acompanha majoritariamente a história da Penélope, porque a gente vê ela numa situação em que ela precisa se desvencilhar das irmãs, da mãe, porque era uma relação tóxica que a gente acompanhava há muito tempo, e por isso ela decide que ela vai procurar um marido, que ela vai se esforçar nessa temporada, mas ela também tem um desafio porque ela precisa encontrar alguém que não saiba, né, da identidade dela como Lady Whistledown. Então, como ela fala, precisa de tempo para ela mesma, para as paixões dela. E o Colin, retornando das suas férias de verão aí, ele volta super galanteador, com uma autoestima, ele é o grande partido da temporada e ele decide ajudar a Penélope, só que no meio disso ele acaba percebendo que ele tem sentimentos reais por ela, e tudo que ele ajudou ela ali com Lord Derblin, ele desfaz porque ele percebe que ama ela e quer ficar com ela. Só que ele ainda não sabe toda essa questão da Lady Whistledown, mas quem sabe é a Eloise, e nessa temporada a gente vê elas mais separadas. Desde o início, gente, eu já tinha gostado muito que essa temporada ela ia ser focada na Penélope, porque eu acho que a forma que o enredo foi contado desde a primeira temporada, inclusive de descobrirem quem que era a Lady Whistledown, deles anteciparem essa informação, eu acho que faz muito sentido a gente ter aqui nessa terceira temporada a história da Penélope. Então eu tava muito animada pra ser a história dela realmente, não do Benedict. E preciso dizer aqui, porque eu não vou me prolongar muito nisso, o Benedict, eu não sei o que rolou nessa temporada, ou se eu fiquei mais cri-cri das ideias, sabe? Mas eu achei ele horrível. Eu gostei sim da relação dele com a Lady Tywin, mas eu achei que ele tava meio caricato, sabe? Aquelas atuações tipo, eu sou alguém do século, então eu vou me portar desta forma. Eu achei que tava meio assim. Então eu tava assistindo e eu fiquei assim, gente, o que aconteceu com ele nessa temporada? Ou eu não tinha reparado nas outras? Deixa aí nos comentários. Inclusive, a gente já começa o vídeo com uma excelente polêmica. Mas vamos falar aí sobre a Penélope, porque eu achei a jornada dela extremamente interessante. E preciso dizer, com base no que a gente tinha visto no trailer, né? Eu achei que a história ela ia ser contada um pouquinho diferente. Eu achei que toda a relação do Colin, ter a percepção de que ela era o amor dele e tudo mais, ia ser algo que ia ficar guardado até de gancho pra gente na segunda temporada, mas não, todo o desenvolvimento dela, se envolver ali com o Derblin, deles se curtirem. Inclusive eu preciso dizer, gente, eu gostei muito dele, eu achei só triste, né, que ele se manteve fechado no sentido de achar que poderia gostar dela, ter um amor ali, né, mais pra frente, dele ter falado, não, olha, minha paixão já toma muito tempo, acho que não vai ter mais espaço no meu coração. E a Penélope, né, toda romântica, é óbvio, né, que isso deixaria ela insegura, mas até esse momento eu tava gostando bastante da relação deles. Lógico, também estava torcendo ali pelo Colin, a cena deles ali na carruagem, muito maravilhosa, apesar que assim, eu ainda sinto que falta um pouquinho daquela paixão calorosa, que sim, a cena da carruagem eu acho que ela já é bem calorosa, mas a gente sentiu muito isso nas 2 primeiras temporadas. Não sei se é também por conta dessa separação, porque as 2 temporadas anteriores a gente realmente assistiu a temporada inteira, né, essa foi separada em partes, o que eu também acho que faz sentido, porque, creio eu, né, a gente tem algumas pontas soltas aí, como o próprio Colin. Eu acho que essa temporada deixa bem claro que o Colin vai descobrir que a Penélope é a Lady Whistledown, e ele falou, né, que queria acabar com a vida dessa pessoa. Então, por mais que a gente já tenha visto ali no 4º episódio, que é o último da parte 1, ele falando, Penélope, pelo amor de Deus, você quer casar comigo? Nossa, eu tô muito ansiosa pros próximos desdobramentos. E eu achei interessante também essa relação do Colin com a Penélope, porque o Colin
pra mim, por um momento eu falei, cara, ele tá escondendo algo. É lógico que tava muito com relação a essa armadura, né, que a mãe fala. Inclusive, gente, eu preciso dizer, eu amo como a Lady Bridgerton, ela conhece os filhos dela, né? Tem até um momento que a Kate fala, né, que queria ser como ela, e eu gosto muito da percepção dela nos filhos, dela entender que o Colin estava se referindo a ele, falando da Penélope, e ela dando conselho, incentivando ele. Gosto muito da relação da mãe com os filhos, mas eu achei que o Colin ia ter um lance mais, tipo, será que ele fez tudo isso mesmo que ele tá falando, né? Eu acho que ele também traz uma discussão interessante sobre o homem, socialmente, o que se espera de um homem, e como ele também sofre, de certa forma, né, com essa pressão de ser o cara que teve muitas aventuras, e no final ele é um cara mais sensível, que quer, de fato, encontrar um amor. Quero ver como que vai ser a reação social, né, das pessoas, tipo, como assim o Colin com a Penélope, porque muito provavelmente a gente vai ver reflexos disso, e fico curiosa, né, porque assim, a gente tem uma pitadinha ali de que ele escreve muito bem. Será que ele vai ajudar a Penélope? Só pra deixar claro, gente, eu li o primeiro livro de Bridgerton, eu não continuei. Gosto muito narrativamente como a série traz, né, e as modificações que fez. Lógico que eu fui ler coisa ou outra das outras temporadas, então eu tô falando aqui sem saber se de fato isso acontece nos livros, tá? Mas provavelmente a gente vai ver algo assim lá na parte 2. Mas como eu disse, essa parte 1, né, me surpreendeu como os eventos, eles foram se revelando aí. Gostei, achei que trouxe um dinamismo muito interessante para a temporada, e lógico, eu acho que o gancho, a separação aí do enredo fez muito sentido. Agora, uma coisa que eu não posso deixar de falar é que Bridgerton sempre traz um jeito de trazer discussões muito relevantes pra gente como sociedade, mesmo tendo uma representação de uma sociedade antiga ali, né? Na primeira temporada tinha muito forte, né, a discussão de como eram esses eventos, a representação do que eram esses eventos. Em Rainha Charlotte falou muito sobre ser uma rainha negra, né, e a relação social delas, inclusive com a Lady Danbury, né? E nessa eu gostei que eles trouxeram algumas relações sobre amizade feminina com a Heloise e a Cressida, que assim, a gente não imaginava essa amizade, mas já vou chegar lá. Mas também algumas representações sutis que eu particularmente gosto muito. Você não precisa falar assim, olha gente, este personagem aqui, sei lá, é LGBT, esse personagem aqui é uma feminista. Não precisa colocar bandeiras, as pessoas simplesmente existem. Então a gente vê, por exemplo, no momento ali que a rainha tá vendo quem possivelmente pode ser o diamante da temporada, a gente tem uma das meninas que é surda, e também o Lorde Fofoqueiro. Gente, eu amei ele. Por momentos eu torci pra ele, pra Penélope, ia ser o par perfeito. Então eu gostei muito de como a série trouxe essas representações, e como eu falei, né, a discussão sobre amizade feminina, principalmente quando a gente tem uma amizade tão atípica, né, a gente jamais ia imaginar a Heloise e a Cressida amigas. Eu vou falar de duas amizades aqui, a Penélope e a Francesca. Eu até queria que eles tivessem desenvolvido mais, muito veio ali porque ambas estavam, né, se esforçando para casar, mas a forma que elas são diferentes e como elas se complementam, né, sobre não querer ser vista, já a Penélope querer ser vista, o que é ser um Bridgerton, né, não querer ser visto. Gostei também muito da relação da própria Francesca com o casamento, né, sobre quem ela queria encontrar. Inicialmente é até curioso, né, a gente fica quase que nem os Bridgerton olhando assim na sala, de tipo, meu Deus, eles não trocam nenhuma palavra, mas eu gosto muito de como eles trazem, né, que os casais nem sempre precisa ser uma discussão em que eles acabam brigando e depois tem uma paixão calorosa. A gente tem algumas pequenas briguinhas assim, mas ainda assim toda essa relação do silêncio, ainda mais quando ela é musicista, e como isso incorpora, né, no silêncio dela também. Eu achei muito interessante a construção. E já a Penélope ser o contraponto, que ela queria ser vista, que ela é invisibilizada ali socialmente. E já a Heloise e a Cressida, eu achei que ela veio como uma presença muito positiva para Cressida. A gente teve um pouco mais de enfoque de como é a relação com os pais. Creio eu que ela consiga ficar com o Devlin, né? Ainda mais que ele ia viajar há 3 anos, então a Cressida consegue continuar ali na cidade, e aí não tem mais problemas, né, com os pais, não precisa mais viver com os pais, e não é um ator que precisa vir sempre, né, aí na temporada, mas enfim. E ele também representa, né, uma liberdade ali pra Cressida, do que a gente acompanha, do que ela precisa, né, mas eu achei que a amizade dela e da Heloise
foram bastante complementares. E eu gostei muito da Heloise se ver nesse lugar de fofoqueira ali, né? Porque a gente viu ela julgando muito a Penélope, mas ao mesmo tempo eu também gostei que ela não ficou, tipo, com uma raiva. Dava pra ver que ainda tinha preocupação, sabe? Dava pra ver que existia certa compreensão. Ela pode ter ficado brava pelas coisas que foram escritas, né? Mas ainda assim eu gostei muito de como eles fizeram essa forma dela lidar com tudo, porque creio eu que, obviamente, o Colin vai ficar bravo inicialmente, né? E que ela pode ser um bom contraponto ali pra dar suporte pra Penélope nesse momento. Mas eu gostei da Heloise se ver nesse lugar que ela faz parte disso socialmente, e aí trazer essa discussão sobre as relações femininas, sobre como existe muita competitividade, a dificuldade de manter a amizade feminina justamente por isso tá tão inserido nelas, e muito interessante também eles mostrarem a Cressida de fato guardando para demonstrar o quão importante era aquela amizade dela com a Heloise, e também, né, a descoberta do talento da Heloise, dela falando que ela é bastante eloquente, né, ela fala muito bem. Eu acho que a Shonda, ela conseguiu trazer uma escrita que traz sim questões importantes, ela não é super aprofundada, mas eu acho que desde a primeira temporada é uma forma inicial de trazer essas discussões, mas ao mesmo tempo traz ali o fogo da paixão, traz a fofoca, traz intriga, tudo que a gente ama e que Bridgerton sabe fazer muito bem. E assim, fofoca, intriga, eu espero e muito nessa parte 2, principalmente porque assim, tem essa questão da descoberta, né, de mais pessoas descobrirem da Penélope, mas também da relação da rainha com a Lady Whistledown, né, dessa insegurança dela de não trazer um diamante da temporada, pelo erro, né, dela não querer cometer o mesmo erro. Mas devo dizer, eu acho que a rainha, ela foi um pouco deixada mais de lado por enquanto, até agora aqui nessa temporada. Mas a gente teve inserção de outros enredos, né, é muito válido a gente lembrar que os Kents, que eles vieram como parte da família nobre, né, e eu gosto dessa relação sobre entender a vida nova, tentar conciliar, né, ele não querer fechar ali o bar. E também a Lady Dunbury, ela ganha mais camadas com a vinda do irmão, principalmente com o interesse dele na Lady Bridgerton. E é muito importante isso, gente, porque eu não sei se vocês viram Rainha Charlotte, espero que sim, se não viram, assistam assim pra ontem. Tem uma conversa muito importante da Lady Bridgerton com a Dunbury, dela falando sobre ela ter essa necessidade, dela sentir que quer se apaixonar de novo, que quer voltar a ter relações, né, e ver um interesse nato aqui no Marcos. Só espero que ele não faça ela sofrer, que seja também uma grande paixão ali pra ela, principalmente porque a gente vê cada temporada ela casando os filhos, depois vai ter um Bridgerton pra casar mais. Então é um início de relação ali que eu tô bastante curiosa, quero ver como que vai se desenvolver aqui na série. Dito tudo isso, eu não poderia estar mais feliz com essa parte 1. Eu tenho algumas ressalvas, tipo o Benedict. A Penélope, particularmente, ela é uma personagem que eu gosto muito desde a primeira temporada. Eu acho que é muito compreensível tudo que ela passa lá, né, tipo a Portia, a mãe dela. Ela também é uma personagem que me cativou muito na segunda temporada, mas ela ainda assim tem algumas atitudes, né, que machucam muito ela, as filhas, de uma forma geral, com toda essa relação do herdeiro. Importante lembrar, né, toda essa relação da herança também, do que aconteceu. Inclusive, pra mim, os enredos que eu mais gosto de acompanhar é a Penélope e a Heloise, por isso eu fiquei tão feliz da terceira temporada ser da Penélope, né, principalmente. Então eu tô muito curiosa pra ver como que vai ser a finalização aí na parte 2. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam da terceira temporada de Bridgerton? O que vocês gostaram? O que vocês não gostaram? O que vocês estão mais curiosos pra ver na parte 2? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!